Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nós vamos aqui continuar o nosso estudo Querigma, estudo da Palavra de Deus. Para você que viu o nosso vídeo anterior, você já deve ter visto ali qual que é o nosso objetivo, o desejo do nosso coração. Nós estamos no nosso segundo vídeo e o desejo que nós temos é poder estar transmitindo vida, proclamando as verdades. É isso que significa Querigma, proclamar as verdades do Evangelho. E o desejo é que depois desses estudos, você possa realmente estar recebendo algo de Deus. Você possa estar experimentando de algo. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E todas as vezes que você se lança a estudá-la, a meditar no que ela está dizendo, com o coração correto, com o coração desejoso, como eu disse para você no vídeo anterior, muito mais do que receber apenas um conhecimento alimentar. É importante que você esteja desejoso de receber vida, transformação, mudança. Como a palavra de Deus é poderosa, como ela pode trazer vida, meu irmão, a você. Você não tem ideia, Eu fui transformado por essa palavra, fui transformado por esse evangelho. Esse evangelho que nós anunciamos, que nós pregamos, ele é o poder de Deus para transformar, para salvar. E é exatamente disso que nós vamos estar falando nesses dias. Então, abra o seu coração, nós vamos estar continuando. Nesse primeiro momento, como eu disse para você, nós estamos estudando Romanos, a carta aos Romanos. E o tema da carta aos Romanos é o Evangelho de Deus. É disso que Paulo trata nessa carta, esse era o seu intuito, e é exatamente isso que nós vamos estar falando nesses dias, Mas o Evangelho de Deus de forma plena, claro, o Evangelho dos céus, o Evangelho eterno, o Evangelho da graça de Deus. E nós queremos estar ministrando tudo isso para você. Amém? Glória a Deus, abre o seu coração. E como nós temos feito, nossos vídeos, fizemos no anterior e queremos dar continuidade, nós queremos começar com uma palavra de oração. Então feche os seus olhos, se você pode, aonde você estiver. Mas eu queria que nesse momento você orasse juntamente comigo, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, mais uma vez aqui, ó Pai, nós nos achegamos, ó Deus, diante de Ti, em reverência, para podermos receber do Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar das Tuas verdades. Pai, que as Tuas verdades elas possam ser transmitidas ao nosso coração, com graça, com revelação, e que cada uma delas possa ser traduzida pelo nosso Espírito, de maneira tal que elas venham produzir em nós realidade de vida. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, e se você está aí com a sua Bíblia, eu queria que você pegasse ela nesse momento. Nós vamos continuar, de onde nós paramos nosso vídeo anterior, nosso estudo anterior, na verdade, nossa aula anterior, vamos assim dizer. E eu comecei falando para você, nós falamos, para você ter ideia, só os 2 primeiros versículos do capítulo. Na verdade, os 2 primeiros não, perdão. Um versículo apenas do capítulo 1. Como eu disse para você, são 16 capítulos, mas são 16 capítulos cheios de vida, Muita vida, muita revelação, muito do Senhor para ensinar aos nossos corações. E na nossa ministração anterior, nós falamos ali sobre a apresentação de Paulo, como Paulo se apresenta. Paulo se coloca como servo, como prisioneiro, mas também como enviado, como um apóstolo. E ele continua. E aí, vamos começar lendo lá do início mesmo, para poder nós nos situarmos aqui. Então, no versículo 1, Paulo fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o tema da carta aos Romanos, o Evangelho de Deus. E hoje eu quero falar sobre esse Evangelho. O que é o Evangelho de Deus? O que significa esse Evangelho? E a primeira menção aqui no versículo 1 que Paulo fala, ele já mostra algo poderoso sobre o Evangelho de Deus. Olha o que Paulo diz. Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que esse Evangelho do que Paulo se coloca como servo, Paulo se coloca como enviado, Paulo diz que não tem vergonha de anunciá-lo. Esse Evangelho, ele foi originado em Deus.
Sabe, irmãos, isso é poderoso. Eu vou falar para você por que isso é poderoso. Porque isso significa que o evangelho que nós pregamos e anunciamos, ele não tem origem no homem. Ele não é fruto de uma especulação humana. Sabe, o que nós pregamos não é algo do homem, nós não pregamos algo humano. Esse evangelho, ele foi originado em Deus, no próprio Deus. Foi Deus quem nos deu. Você sabe, ele estava oculto, mas agora ele foi revelado, ele nos foi mostrado. E isso é poderoso, porque essa é a primeira convicção básica que todo aquele que prega e que quer ser o mensageiro da mensagem tem que ter. Que convicção é essa, pastor? Você tem que ter a convicção de que o evangelho que você prega, ele é o evangelho de Deus. Ele foi originado em Deus. Foi Deus quem o começou. Foi Deus quem originou. Ele veio de Deus. E sabe, ele foi não apenas originado no coração de Deus, mas ele foi planejado por Deus. O evangelho é algo planejado. Sabe, Deus planejou todo ele. Nós vamos falar dele aqui, mas tudo isso que nós estamos falando para você não é nada nosso, não é do homem. Essa que é a verdade. Pregamos e anunciamos a mensagem que ouvimos dele, que ele anunciou aos nossos corações, que ele deixou para nós. Percebe? E é esse evangelho que é apaixonante. Você sabe, eu sou apaixonado por esse evangelho, sou apaixonado pela palavra. E o que me apaixonou, o que me levou a me apaixonar pela palavra é exatamente isso. É que ela é algo que não é desse mundo. Quando você pega a palavra, você estuda, quando você medita, quando essa revelação vem ao seu coração, você começa a perceber isso não é desse mundo. Esse mundo, o mundo jamais conseguiria falar algo tão poderoso, tão profundo, tão tremendo como o Evangelho. Somente Deus poderia trazê-lo a nós. Somente Deus poderia, de fato, ministrar aos nossos corações. Entende? Então, a primeira coisa, Paulo fala que esse evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós estamos aqui dizendo, ele foi originado em Deus. Mas aqui no verso 2, Paulo fala o seguinte: o qual foi por Deus, olha que coisa poderosa, outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. O que Paulo está dizendo agora? Pastor Paulo está dizendo o seguinte, que esse evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, que foi originado em Deus, ele é atestado pelas Sagradas Escrituras. E sabe, isso significa que aquilo que nós anunciamos, falamos, está aqui. Aquilo que nós pregamos é atestado. Então, Paulo, quando começou a falar disso, Paulo, quando começou a ministrar sobre isso, ele está dizendo o seguinte: os profetas falaram sobre isso. Os antigos falaram sobre isso. Isso não é algo que começou hoje. Você sabe, ele é atestado. E sabe, meu irmão, se você pega o Antigo Testamento e começa a estudar, você começa a ver que o próprio Antigo Testamento já apontava para tudo isso aqui. O Antigo Testamento, ele é sombra do Novo. O que significa que tudo aquilo que você estuda, é por isso que eu sei que as pessoas têm uma tendência, né, falar, não, nós temos que estudar só o Novo Testamento, só a Nova Aliança. Deixa eu falar para você, a palavra de Deus ela é viva, poderosa como um todo. Você deve estudar a Bíblia inteira. Sabe, você deve estudar Gênesis. Você deve estudar o Pentateuco, os primeiros livros, os profetas, os Salmos. É tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso. E no final das contas, tudo aponta para Cristo. Quando você pega o Novo Testamento, você vai ver ali as pregações, né, os ensinamentos de Jesus. Você vai ver as pregações ali em Atos, quando Pedro prega, quando os apóstolos pregam. Eles fazem questão de mencionar coisas do Antigo Testamento, no sentido de mostrar que tudo que nós temos falado aqui, presta atenção, foi atestado, foi falado, foi dito, foi anunciado. Essa que é a verdade. E sabe, irmãos, é por isso que o que nós falamos tem que ser atestado pelas Escrituras Sagradas. E é poderoso também, porque essa é a primeira vez que é mencionado na Bíblia Sagradas Escrituras. E você sabe, a Bíblia é de fato um livro sagrado. Você deve enxergá-lo dessa forma. Foi Paulo quem o chamou assim, e isso é verdade. A Bíblia é um livro sagrado. E por ser um livro sagrado, é um livro que contém poder, vida, transformação. Você sabe, você não deve desprezá-lo.
Desprezar nada. Nada na palavra de Deus é de fato para ser desprezado. Tudo é para ser compreendido. Tudo é para ser estudado. Ali tudo contém vida, revelação. E essa que é a verdade. Então não despreze o poder da palavra. Não despreze o poder das Escrituras. Entende? É por isso que o que falamos, pregamos e anunciamos tem que ser atestado por ela. Essa é que é a verdade. Se é para desprezar, se por assim dizer, não desprezar, mas se algo que eu não deveria levar tanto em consideração, são ensinamentos que de fato não estão lá, não são atestados por ela. Percebe? Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Você sabe? Profecias devem ser colocadas em xeque. Acredite em mim. Experiências místicas que muitas pessoas às vezes têm, não, nada contra, sabe? Até acredito sim. Mas experiências místicas deveriam sim ser colocadas em xeque. Deveriam passar ali pelo filtro da palavra. Ensinamentos humanos, especulações dos homens, sabe? Coisas do homem deveriam ser colocados em xeque. Entende? Deveriam também passar pelo filtro da palavra. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade do próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Houve um dia que a Bíblia fala que o verbo se fez carne. A palavra se fez gente. O que nós temos hoje para ensinar, o que nós temos hoje para fundamentar a nossa fé, o que nós temos hoje para caminhar, para andar, é a palavra. Ela é viva. Ela é poderosa. Você sabe? É um livro que não se contradiz. Eu sei que muitos falam, mas a palavra se contradiz. Não, ela não se contradiz nunca. Muitas vezes, o que acontece é que nós não somos capazes de compreender. Nós não somos capazes não somos capazes ainda de discernir ou ter revelação. Mas ela não se contradiz. Ela é a verdade. É o próprio Deus falando. Como que você me explica escritores que viveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, em situações completamente diferentes, falarem a mesma coisa? Você percebe que há uma conexão. Essa que é a verdade. Você percebe que não muda, eles falaram a mesma coisa, disseram a mesma coisa. Você sabe, isso só mostra que esse livro, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar, para transformar. Falo isso para você, meu irmão. Eu fui transformado e sou até hoje, graças a Deus, pela palavra. Percebe o que eu estou falando? Por isso que é importante você sempre considerar o que está escrito. Não é errado você, às vezes, quando alguém está ensinando alguma coisa, você chegar e falar, mas onde está escrito isso? Na verdade, você até deveria fazer. Falo para você, faça isso. Entende? Não é questionar. É querer saber, entender. E, de fato, mostrar que você crê no que está escrito. Eu creio no que está escrito. Eu creio na palavra de Deus. E você sabe, eu creio na palavra de Deus, não só por todas essas razões que eu te mencionei, mas porque essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra. Até hoje eu leio a palavra. É um livro tão antigo e tão atual. As verdades estão lá, mas elas são tão atuais. Quando você pega ela e você começa a estudar, você fala, uau, como que isso pode se aplicar para a minha vida hoje? Isso só mostra que a palavra é o próprio Deus falando conosco. Amém, meu irmão? Você sabe, se é para duvidar, duvide do que é humano, duvide do que é natural, mas não duvide do que está escrito, porque o que está escrito é a palavra de Deus. A Bíblia fala que mesmo se um anjo descer do céu, olha que coisa poderosa, mesmo se você tiver uma experiência com um anjo que desce do céu, mas se esse anjo falar algo diferente do que está escrito na palavra, seja anátema, seja maldição. Percebe o que eu estou falando? Porque o que nós temos que considerar é o que a Bíblia fala, é o que está escrito. E a terceira coisa que nós vemos aqui no verso 3, Paulo fala o seguinte, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E, olha que coisa poderosa, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos,
Você sabe, uma das coisas poderosas da carta aos Romanos é que nós estamos falando de um escritor tremendo. Paulo era, de fato, um grande escritor. E Paulo, quando foi escrever essa carta, ele escreve de uma forma, como que eu posso dizer, muito culta. Né? Usa palavras que muitas vezes nos fogem, não somos capazes muitas vezes de entender. E às vezes tem pessoas que pegam isso, leem, passam por cima e pronto, acabou, está escrito. Mas você sabe, não faça isso. Procure entender, procure compreender, busque a revelação. E só nesses 2 versículos aqui, tanta coisa é colocada. Então você sabe, Paulo mostra aqui qual é a substância do Evangelho. Do que se trata o Evangelho. Ele foi originado em Deus, ele é atestado pelas Escrituras, mas o Evangelho tem um ponto central. O Evangelho, ele trata de alguém, ele tem um conteúdo. E qual é o conteúdo do Evangelho? Você sabe, deixa eu falar para você sobre isso. O Evangelho que é colocado aqui, ele tem muita coisa. Redenção, salvação, justificação, reconciliação, cura, libertação, tudo isso. Mas nenhum desses pontos é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é uma doutrina. O centro do Evangelho não é uma experiência mística. O centro do Evangelho não é uma bênção de Deus. O centro do Evangelho é uma pessoa. Cristo. Jesus Cristo. Você sabe, Cristo é o centro do Evangelho. Foi por esse Evangelho que homens morreram. Foi por esse Evangelho que Paulo morreu, que os apóstolos morreram. Muitos homens na história morreram por causa desse Evangelho. E você sabe por que eles morreram por causa desse Evangelho? Porque esse Evangelho tinha Cristo como sendo o centro, a pessoa central. É quem é apresentado, é quem é colocado. Então Paulo começa dizendo isso. Paulo fala, olha, deixa eu falar para você, o centro do Evangelho é Cristo. O Evangelho é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Tudo que foi atestado, falado, todas as coisas que os antigos falaram, apontavam para Cristo. É por isso que aqui agora Paulo começa a mostrar quem é esse Cristo do qual o Evangelho fala. E aqui, irmãos, 2 coisas são colocadas aqui. E eu posso dizer para você que nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, nós temos aqui os 2 pontos centrais, vamos dizer assim, do Evangelho, do que se trata ele. Porque, primeiro, Paulo fala que ele veio da semente de Davi. Você sabe, ao falar isso, Paulo está mostrando a primeira parte do Evangelho. Podemos dizer que o Evangelho pode ser dividido em 2 partes. Isso é poderoso, isso é importante que você entenda. O Evangelho pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, Paulo coloca aqui. Ele veio da semente de Davi. Vindo da semente de Davi, fala então do que nós chamamos de encarnação. Houve um dia que Deus se fez gente. Deus só era Deus. Deus estava lá no céu. Ele era tremendo, poderoso, mas ele era Deus, e somente Deus. Mas um dia esse Deus se humanizou. Um dia esse Deus se fez gente. Ele entrou dentro do homem. Ele se tornou homem. Percebe? E agora ele era homem. Por isso dizer-se então que ele veio da semente de Davi. Mas depois Paulo fala algo poderoso. Paulo diz o seguinte: ele veio da semente de Davi, mas ele foi designado filho de Deus mediante a ressurreição. E aqui, presta atenção, essa é a segunda parte do Evangelho. A primeira parte, Deus se fez gente. Mas a segunda parte, a Bíblia fala que ele foi designado. E aí, presta atenção, muitas vezes ao ler isso, você olha e pensa, você passa por cima. Você tem que parar para pensar. Em outras palavras, se ele já era Deus, por que ele tem que ser designado filho de Deus? Ele já era filho. Por que ele tem que agora ser designado? E essa é a segunda parte, que é poderosa também. Porque tudo isso, presta atenção, tem a ver com o propósito de Deus. Tem a ver com a sabedoria eterna de Deus. Os irmãos sabem, Deus criou o homem. E Deus criou o homem com um propósito. Qual que era o propósito do homem? Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ele. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Você foi criado para Deus.
Você foi feito para Deus. Acredite em mim. Deus te criou para Ele. Por isso a Bíblia fala que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. O homem foi feito como Deus, porque Deus o criou para si. E Deus criou o homem de maneira tal que Deus pudesse habitar, morar, conviver, ter comunhão com o homem. Você sabe? Deus nos criou para isso, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Mas os irmãos sabem, aconteceu algo no meio do caminho. O homem acabou pecando. O homem tomou a decisão errada. E ao comer ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem adquiriu para si agora uma outra posição, diferente da posição da qual Deus o havia colocado. Deus então precisava resgatar o homem, uma vez que o homem caiu, e a queda traz consigo uma série de problemas. Você sabe, dentre eles, Deus agora precisava de colocar o homem novamente no ponto original, que era o ponto para o qual o homem foi criado. Mas Deus não tem nada de pecado nele. O homem agora estava completamente separado de Deus por conta do pecado. Você sabe, provavelmente esse foi um dos maiores problemas do pecado. O homem havia sido separado de Deus, separado do seu originador. Posto que estava separado, ele agora não podia cumprir o seu propósito. Deus, então, precisa intervir de alguma forma. Mas a maneira de Deus intervir é de maneira sábia, até mesmo porque a Bíblia fala que o homem, ao pecar, ele entregou a terra que Deus havia criado para ele para o diabo. De maneira tal que Deus agora não podia agir na terra, porque ele havia dado a terra para o homem. Para que Deus pudesse agir na terra, Deus precisava de fazer isso de maneira legal. Deus precisava de fazer isso por meio do homem. Mas tinha um problema. Não tinha um homem na terra. Deus não encontrava. Todos estavam na mesma condição. E aí entra a primeira parte do Evangelho, que é o que nós chamamos de encarnação. Deus precisava vir. E Deus precisava vir através de um homem, através da semente do homem. Por isso a Bíblia fala que ele veio da semente de Davi. A Bíblia então fala que Deus encontra um homem. O nome desse homem é Abrão. Vamos falar mais sobre ele no capítulo 4 do livro de Romanos, da carta aos Romanos. E Deus então estabelece uma aliança com esse homem. Uma vez que Deus estabelece uma aliança, você sabe, a aliança, ela tinha alguns pontos. Dentre eles, tudo que, quando você faz uma aliança com alguém, tudo que é seu passa a ser daquele alguém. E tudo que é dele passa a ser seu. Deus então usa esse meio, essa forma, para poder ter legalidade. Deus então faz uma aliança com Abraão. Deus agora tinha tudo. O homem, uma vez que Deus estabelece a aliança, o homem agora podia ter de Deus. O que era de Deus podia ser do homem, e o que era do homem podia ser de Deus. Você sabe o que significa? Que agora Deus tem legalidade para entrar na terra. Deus pode então entrar na terra. Deus pode então estar aqui. Só que ainda tínhamos um outro problema. O problema é que por mais que Deus fizesse isso, Deus precisava de alguém que pudesse de fato fazer a redenção. Você sabe? É aqui onde entra a redenção. Vamos falar dela um pouco mais para frente. Estou apenas fazendo uma explanação para você entender o significado dessas duas coisas que eu estou falando. Entende? Deus precisava redimir, trazer de volta. Redimir significa comprar de volta, trazer novamente. Mas para que Deus pudesse fazer isso, ele precisava de fazer isso por meio de alguém que não tivesse dívida. Mas todos na terra tinham dívida. Não havia um homem capaz de fazer redenção. Não havia ninguém que pudesse fazer isso. Entende? Então, Deus havia resolvido, de certa forma, o primeiro problema. Ele entrou. Mas agora, ele precisava de um ser divino. De alguém que não tivesse pecado. O homem estava corrompido. Você sabe? O preço para que a redenção fosse feita era sangue. E Deus não tem sangue, Deus é divino. Como que ele vai derramar sangue se ele não tem? Precisava de um homem, não podia ser qualquer sangue. Esse sangue tinha que ser um sangue sem pecado. Essa que é a verdade. Percebe? Então, Deus precisa, de alguma forma, fazer algo. Então, primeiro momento, Deus vem habitar no homem. Deus, então, elabora um plano, um meio. E por várias gerações,
aquela aliança que ele fez com Abraão, ela visava algo. Ela culminava no dia em que viria um descendente. E esse descendente era Jesus. Mas esse descendente não podia vir de forma natural, como todos os homens vêm, porque senão ele também seria um pecador. Não teria como fazê-lo. Por isso, Deus então, por meio da sua sabedoria, por meio de forma engenhosa, ele estabelece um plano, e esse plano culmina no nascimento de Cristo, de uma virgem, Maria. E agora nós temos um ser na terra que é homem, mas também é divino, é Deus, porque Deus estava habitando nele, Deus morava nele. Ele era Deus. Ele era Deus habitando no homem, habitando na carne humana. Então você sabe, olha que coisa poderosa. Pela encarnação, Deus veio morar no homem. Essa é a primeira parte. Mas agora, presta atenção, isso é poderoso. Você sabe, a redenção, e eu sei que nós gostamos muito de falar da redenção, do plano de salvação, né, o que Deus estabeleceu e fez, isso é muito bom, de fato, isso é poderoso, precisamos de falar sobre isso, mas acredite em mim, você sabe, a redenção ela é só uma parte, e a redenção nem é o plano original de Deus, ela é como se fosse uma correção de rota. Deus estabeleceu a redenção para corrigir algo, presta atenção, isso é poderoso, isso é importante. Porque o plano original de Deus não era esse. O plano original de Deus era morar, habitar no homem. De maneira tal que o homem agora pudesse ter comunhão com Deus. Deus queria que o homem comesse lá no Éden da árvore da vida. Porque ao comer da árvore da vida, o propósito de Deus então seria estabelecido. Deus moraria no homem. A árvore da vida era o próprio Deus, era o próprio Cristo. Deus habitaria no homem, teria comunhão com o homem e o propósito de Deus se cumpriria. Mas, por causa do pecado, Deus teve que colocar o homem de volta, como eu disse para você, na posição original. Que posição que é essa, pastor? Diante da árvore da vida. Mas para estar diante da árvore da vida, ele precisou de redimir. Ele precisou de comprar de volta. Colocar o homem de novo diante dele. Para que o propósito fosse restabelecido. Mas para que isso acontecesse, não bastava a encarnação. Era necessário algo mais. Era necessário a ressurreição. A ressurreição é a segunda parte do Evangelho. Por um lado, nós temos a encarnação, onde Deus vem habitar no homem. Mas por meio da ressurreição, isso é poderoso, o homem agora se torna divino. O homem se torna Deus. Você sabe, é por isso que Jesus, quando esteve entre nós, ao olhar para ele, o que podíamos ver era um homem comum. Mas Deus habitava nele, Deus estava ali. Ele era Deus, percebe? Estava ali. Mas ao olhar não vimos, não éramos capazes de ver. Por isso muitos o rejeitaram, acredite, porque não viam o Deus ali. Porque ele ainda não havia desabrochado. É como uma semente, percebe? É como uma semente que não desabrochou. Sabe, uma semente de rosa, uma semente de flor, ela tem um potencial enorme dentro dela. Mas ela precisa de desabrochar. Então, às vezes, o que você vê ali é só uma sementinha. Você não é capaz de ver. Não se dava muito valor. A Bíblia fala que olhamos, mas não tinha beleza, não tinha formosura. Por isso o rejeitaram. Mas você sabe, dentro dele havia um grande potencial. E quando que esse potencial veio? Depois que ele morreu. Ao morrer, é o que Paulo está falando, ao morrer, ele então paga o preço que era necessário. O sangue foi derramado, a redenção foi feita. Mas aí depois algo acontece, ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele é colocado novamente na posição. O homem está agora diante de Deus para cumprir o seu propósito original. E você sabe, isso é poderoso. Por isso que ele teve que ser designado filho. Ele já era filho, mas ele se tornou gente. Agora ele tem que ser feito filho, tornar-se filho. E ele se torna filho por meio da ressurreição. É o poder de ressurreição. A Bíblia fala que essa ressurreição que vem sobre ele também vem sobre nós. E da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Ou você sabe, isso é tão poderoso. Ele era como se fosse um representante. Vamos falar um pouco disso lá na frente, desse representante que nos foi dado. E Jesus precisava, então, morrer para que a nossa dívida fosse paga.
Uma vez que a nossa dívida foi paga, ele conseguiu, então, lidar com a nossa primeira condição. Então, pela redenção, ou pela encarnação, Cristo, então, pela redenção, o Senhor ele nos colocou novamente diante da árvore da vida. Ao sermos colocados diante da árvore da vida, novamente, nós podemos, então, cumprir o propósito original de Deus. O propósito original era que nós pudéssemos, então, sermos filhos, semelhantes a Ele. Deus queria, então, que nós fôssemos não apenas a sua habitação, mas que nós também fôssemos seus representantes. Sabe? Uma vez que esse era o desejo do Senhor para nós, agora Ele pode cumpri-lo. Então, exatamente o que aconteceu no dia em que Ele ressuscitou, pela ressurreição, todos nós podemos também ressuscitar com Ele. E você sabe, isso é tão poderoso, porque agora nós podemos ver o propósito do Senhor se cumprindo. E por que Ele necessitava de ser designado? Ao ser designado Filho de Deus, Ele estava então, de fato, assumindo não apenas a posição, mas Ele estava se manifestando como Filho, mostrando quem Ele de fato era. Sabe? Primeiro Ele morreu, depois Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele agora pode se mostrar como o verdadeiro Filho que Ele era. E todos nós podemos também experimentar desse mesmo milagre, desse mesmo poder de ressurreição. Você sabe? É exatamente. Agora, né, pela encarnação, a humanidade foi humanizada, vamos dizer assim. O Deus se tornou gente, mas pela ressurreição, o homem foi divinizado. O homem agora se torna Deus. E você sabe por que isso é tão poderoso? Porque é isso que acontece com todos nós. Eu sei que hoje, presta atenção, Cristo habita, mora. Deus está em nós. Como eu disse para você, Ele não está apenas conosco, Ele é Deus em nós. E esse é o centro do Evangelho, interessante, mas o grande centro do Evangelho é esse, é Cristo em nós, é Deus em nós, a esperança da glória. A esperança de que um dia nós também seremos glorificados como Ele foi. Depois da ressurreição, Cristo glorificado ali, Ele agora era de fato um ser completamente diferente. Podemos chamar assim de um homem-Deus. O homem que havia se divinizado, o homem que agora havia se tornado Deus. E aí ele entra nos céus. Você sabe, é interessante que, como eu disse para você, até o poder de ressurreição acontecer, o que nós temos é apenas um homem. Mas depois do poder de ressurreição, depois da semente desabrochar, o que nós temos é um homem que se tornou Deus, um homem que se tornou divino. E aí ele entra nos céus. E ao entrar nos céus, os próprios anjos o receberam. E ao receberem, os anjos então falam, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E aí então há uma exclamação no céu, quem é este? Né? Há uma pergunta, quem está entrando? Quem é o Rei da Glória? Quem é esse que está entrando? Você sabe, tudo na Bíblia tem um significado. Quando você vê a expressão, quem é este? Essa pergunta, essa interrogação é de assombro. Por quê? Porque é mais ou menos o seguinte, eu nunca vi algo parecido com isso. Isso é completamente diferente. E por quê? Que para os anjos era diferente. Porque eles viram o Filho de Deus descendo. Mas agora, eles veem um homem, Deus, entrando. Para eles aquilo era assustador. Provavelmente nunca tinham visto algo parecido com isso. Né? E ao verem um homem, que é um ser tão, vamos dizer assim, tão desprezível, se tornando Deus, aquilo é assombroso. E foi o que eles viram. Mas você sabe, foi assustador quando um homem entrou na glória, sendo Deus. Agora imagina quando milhares e milhares e milhares de homens entrarem na glória da mesma forma. E isso vai acontecer um dia. No capítulo 8, é exatamente isso que está falando. No capítulo 8, quando a Bíblia fala sobre a manifestação dos filhos de Deus, é o dia onde todos os filhos de Deus que estão aqui na terra, que ao olhar, não vemos como filho de Deus, porque o que nós vemos é apenas um homem. Quando eu olho para você, quando você olha para mim, você vê um homem comum, normal. Mas Deus habita em mim. E vai chegar um dia que esse Deus que está em mim, de fato vai desabrochar.
Então nós seremos glorificados. Então nós seremos tal qual Ele é. E as pessoas vão olhar para nós e falar, uau, não é que eles estavam aqui? Não é que o tempo todo eles estiveram entre nós? Ô irmãos, eu não sei contar você, mas eu aguardo ansioso por esse dia. O dia em que nós seremos plenos, plenamente. Isso é tão poderoso. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Então, você sabe, o Evangelho ele tem esses dois lados. Por um lado temos a redenção, pela qual nós somos comprados, redimidos, resgatados, justificados. Mas por outro lado nós temos a ressurreição. E essa ressurreição, esse poder de ressurreição que opera em nós, é o que de fato nos coloca novamente diante do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus não é a salvação. O propósito eterno de Deus não é a redenção. O propósito eterno de Deus é a filiação. É isso que estava no coração dele no dia que ele nos criou. E é isso que ainda está no coração dele. O dia em que todos nós seremos de fato filhos. Você fala, pastor, mas eu já sou filho. Nós somos, mas ainda não somos plenamente. Mas vai chegar um dia em que nós seremos plenamente filhos. Tal qual ele é, nós seremos também. Você sabe que isso tudo que eu falei possa ser guardado aí dentro do seu coração. Que você possa, de fato, nesses dias estar meditando sobre essas verdades. Eu sei, nós, como eu disse, agora que nós chegamos aqui no versículo 4 do capítulo 1. Porque, como eu disse para você, esse estudo é tão profundo, tão poderoso. E o desejo do meu coração é que essas verdades possam entrar dentro do seu coração, possam se tornar realidade, vivas e poderosas. Nós continuamos, amanhã, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre o Evangelho de Deus. Mas nós vamos falar agora sobre qual que tem que ser a nossa atitude, através do exemplo de Paulo, diante de tudo isso que nós temos recebido, experimentado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Proclame essa verdade para alguém. Tudo isso que você tem ouvido aqui, o nome desse estudo é Estudo Querigma, proclamação. O desejo é não apenas proclamar ao seu coração, não é apenas gerar vida ao seu coração, mas é que essa vida que está sendo gerada no seu coração possa ser proclamada para muitos aí também. Vá lá fora. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do propósito eterno de Deus. Fale da redenção. Fale da salvação. Mas também fale que Deus tem um propósito muito maior, que é fazer de cada um de nós filhos amados. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.